Será que a mensagem da cruz era uma mensagem fácil de pregar? O que essa mensagem representava na vida de Paulo? Será que no contexto que ele vivia era fácil falar desse evangelho? É sobre isso que nós vamos estudar. Então pega aí sua Bíblia que vai ser muito legal esse estudo. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos mais uma vez a lição da Escola Sabatina. E aqui então, nesse trimestre, nós começamos 1ª e 2ª Coríntios. Terminamos outras lições que vão estar disponíveis aí para você acessar a qualquer momento e elas estão separadas por playlist, tá? Então você pode acessar qualquer uma delas. E antes da gente continuar, tem dois recados. É importante que você se inscreva no canal para ajudar nós a crescermos mais e chegarmos a mais pessoas com esse canal, tá? E tem um formulário aqui embaixo que vai me ajudar a saber qual tipo de conteúdo você mais gosta, para que assim esse canal também possa evoluir, ok? Então me ajuda a te ajudar, me ajuda a ajudar esse canal também a crescer um pouquinho mais, que vai ser muito legal. Porque esse canal sem você não é nada. Então você tem que ter aí voz ativa para que eu saiba exatamente o que você quer, ok? Então vamos para a nossa lição? A nossa lição, esse quadro aqui que você está assistindo, é o Lição em Ação. Então, como é lição em ação, precisa ter uma ação, né? Então aqui a gente vai tirar algum desafio do texto que a gente vai estudar aqui para que você consiga colocar essa lição na prática, tá? Quando você sabe muita coisa e não coloca na prática, isso faz você só ser um obeso mental, tá? Então isso a gente não quer aqui, a gente quer que você evolua, que você tenha uma carreira brilhante do cristianismo e que essa luz que você tem possa irradiar nas outras pessoas também, tá? Então é importante que você tenha esses desafios e faça eles porque vai ser muito importante e eu tenho certeza que vai mudar alguma coisinha aí dentro de você, beleza? Então vamos lá para o nosso título. O título dessa semana é A Mensagem da Cruz. E olha só, vamos começar então com a nossa tirinha. Essa tirinha aqui ela é muito interessante e eu gostaria que você comentasse aqui se você viu alguma coisa diferente, mas olha só, Cristo, a mensagem da cruz, é o farol que guia todas as pessoas. E aqui eu estou falando todas mesmo, porque todas têm a oportunidade, todas vão ter essa oportunidade de conhecer sobre a cruz. Só que a diferença entre os que vão se salvar e os que vão se perder são justamente como que eles aceitam essa mensagem. E aí, você tem aceitado essa mensagem no seu coração? Essa mensagem tem transformado a sua vida? Os frutos do Espírito dá para ver na sua vida? Essas são importantes perguntas que a gente precisa responder, porque assim a gente sabe para onde a gente está indo. Ok? Então, pense bem nisso porque é muito importante, como eu já falei. Vamos então para o nosso verso para memorizar, que está lá em 1 Coríntios 1,18. E esse verso ele é muito fascinante porque faz a gente entender exatamente como que as pessoas de fora do âmbito religioso, elas pensam. Então olha só, pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A gente vai aprofundar um pouquinho mais no conhecimento desse verso, mas é importante a gente pensar. Você já notou que pro homem natural é uma loucura falar que quando você apanha de um lado, você tem que oferecer a outra face? Ou que você tem que amar os seus inimigos? Você nota como que isso é loucura para quem ouve? Então a gente vê aqui como que esse verso ele é certeiro, né? Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus se manifestando na nossa vida. Então, por isso que quando a gente fala que é cristão, a gente não pode ficar só empurrando a religião como se fosse algo banal. A gente tem que viver ela, tem que trazer esse conteúdo que a gente tem na palavra de Deus, né, para a nossa vida, para que as pessoas vejam a transformação que ela pode, então, fazer na nossa vida. Tá? Então, por isso que eu sempre falo aqui, não deixe para ser um cristão superficial, seja um cristão profundo, porque você vai ver o poder de Deus na sua vida. Vamos então começar pela nossa introdução da lição, e aqui vai trazer para nós a história de Cícero. Né? Cícero era um escritor e orador romano, e ele indicou ali para os romanos o que eles deveriam pensar sobre a cruz. E era uma coisa tão repugnante para eles que, na verdade, o conselho deles não deveriam nem sequer pensar nela. Então o pensamento que eles deveriam ter pela cruz é nem pensar nela, de tão ruim, de tão horrível que era. E é interessante que quando Cícero deu esse conselho, escreveu esse conselho, foi quase meio século antes de Jesus nascer. Então não tinha nada com Jesus ali, né? Então ele nem conhecia sobre Jesus. Só que em contraste com esse pensamento de Cícero,
nós temos Paulo, e Paulo vai falar que a mensagem da cruz é o poder de Deus, justamente o verso que nós lemos hoje. E olha, a cruz é um instrumento de reconciliação entre Deus e a humanidade, o lugar em que nossa imensa dívida foi paga. Você tem noção que se a gente precisasse pagar essa dívida, não teria como? A gente tem aí o Elon Musk, né, que ele chegou a uma fortuna absurda, muito gigantesca, mas nem ele poderia pagar, porque é um dinheiro que não tem, é um valor que não tem preço, né, porque se tivesse esse preço, nós não conseguiríamos pagar. E olha só, ele continua aqui na sua carta, né? Olha só, a cruz é a resposta de Paulo para os problemas de Corinto. Mas, na verdade, a cruz é a solução para qualquer dos nossos problemas. Então, você tem alguma dificuldade na sua vida, quando você olha para a cruz, você vê que nenhum problema é maior do que Deus sofreu por você. Então, você pode aí pensar no seu maior problema, não chega aos pés do que Cristo sofreu por você. E quando você vê esse amor que ele tinha por você, você nota que nada aqui é relevante para a sua vida, no sentido de dificuldades, de ansiedades, porque Deus está controlando tudo. Então, se ele está controlando tudo, você pode se acalmar e ter a certeza que a sua vida, aquele que quer entregar sua vida a Deus, pode ter tranquilidade que tudo está certo, está tudo fluindo exatamente como Ele quer que seja. E é interessante que às vezes a gente talha os planos de Deus, né? Então, imagina um pai que sonha toda uma carreira para o filho. Então, o meu filho vai estudar na melhor escola, vai fazer a melhor faculdade, vai ter um bom emprego, vai ter uma família. Quem que pode frustrar esses planos do pai no filho? Com certeza só o filho, né? Então, é exatamente essa analogia que eu quero que você entenda. Deus, ele desenhou um caminho perfeito para você. Um caminho, aqui eu não estou falando que ele te eximiu de dores, não. É um caminho perfeito que vai te trazer todas as potências do céu na sua vida. Então, imagina que ele olhou para você e falou assim: esse meu filho aqui, ó, vai falar do meu amor para milhares de pessoas. E aí, quem que pode fazer com que não aconteça esse sonho de Deus na sua vida? Só você mesmo. Então, por isso que a gente tem que ficar bem pensativo nisso, porque o quanto Deus quer te abençoar e às vezes pelas suas ações você posterga a benção de Deus. Não deixe isso acontecer. Então, vamos para o nosso primeiro tópico, que é o Evangelho da Cruz. E aqui, eu vou voltar nesse ponto, a gente vai voltar nele várias vezes, porque Paulo afirma que a mensagem da cruz é o poder de Deus para nós, tá? E isso ficou bem claro lá no verso que a gente leu. E olha só, não surpreende que Jesus Cristo ia ser crucificado e estivesse no centro de sua pregação. Então aqui, a gente tem que entender que essa era uma mensagem nada fácil de falar naqueles tempos. Porque imagina que eu chego aqui para você e falo assim, que o nosso Salvador é uma pessoa que foi condenada lá nos Estados Unidos e morreu de cadeira elétrica. Eu não sei se essa é a pior morte, mas para mim é a pior morte, né? Então é uma morte de condenado mesmo. E nesse contexto que a gente está estudando aqui, a pior morte nesse cenário era a morte de cruz. Na verdade, nenhum tipo de morte até hoje superou esse tipo de morte, porque era muita dor, era muito sofrimento e a pessoa morria por exaustão. Então, se você for pesquisar um pouquinho mais sobre a cruz, você vai ver o quão humilhante que foi para Cristo, o quanto sofrimento ele aguentou por mim e por você. Só que hoje parece que está tão banalizado, né? A gente vê cruz em tudo quanto é tipo de lugar, tem gente que carrega a cruz no pescoço. Para nós está muito comum, mas para esse povo dessa época aqui, era repugnante, né? Então, a gente, quando vai estudar mais profundamente, a gente consegue entender um pouquinho a mais do que era pregar sobre a cruz nesse tempo aqui, tá? Então, olha só, aqui ó, Paulo contrasta a loucura humana com a sabedoria de Deus. E aqui também ele fala que a cruz tem o poder de revelar o pior do ser humano e o melhor de Deus. Então, você nota que Jesus ele poderia ter ficado no céu e falado assim: olha, o ser humano não me quis, então também não quero ele. Mas ele veio até aqui por mim e por você. Então, isso é uma coisa que a gente nunca vai entender, esse grande amor de Deus. E é na cruz, justamente na cruz, que a gente pode ver, então, o melhor de Deus e o pior do ser humano, que chegou a matar o filho dele. Então, isso é muito triste. E olha só, essa sessão é introduzida pela afirmação do verso 17.
para que o poder da cruz de Cristo não seja anulado, a mensagem da cruz deve ocupar o centro da nossa pregação. E aí você vê que a gente vai e volta no mesmo ponto. O que que a tua vida tem revelado sobre você? O que que as pessoas ao seu redor veem em você quando você fala alguma coisa, quando você faz as suas ações? O que que as pessoas veem quando te veem? Isso é importante da gente pensar porque muitas pessoas se dizem cristãs, mas não vivem nada do cristianismo. Tem pessoas que vivem 40 anos no mesmo trabalho e os outros nem desconfiam que ela é cristã. Então pense, o que que é viver dessa maneira? É você ter vergonha de Cristo. Infelizmente, a gente vê muito disso hoje. E olha só, a gente tem que pregar, e tem várias formas de pregar. Aqui eu não estou falando que você tem que ir no púlpito da igreja, porque às vezes a nossa vida é a única Bíblia que alguém vai ler. Então, olha só o perigo das nossas ações. A gente tem que ter bem em mente e refletir nisso porque isso não é algo à toa. As nossas ações têm consequências eternas, tá? E aqui, então Paulo, quando foi pregar em Atenas, ele recorreu à lógica, à ciência e à filosofia, mas ele colheu pouco fruto. E aí, então, aqui o texto vai dizer, ele decidiu outro plano de trabalho em Corinto, em seus esforços para atrair a atenção dos despreocupados e indiferentes. Decidiu evitar discussões e argumentos elaborados e se propôs a nada saber entre os corintos, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então aqui, olha só, ele não quis se exaltar, né, não quis usar aqueles argumentos todos fortes, ele quis fazer o simples. Ele fez o simples por quê? Porque o evangelho é simples, tá? Você não precisa fazer um emaranhado de coisas, porque a gente vai falar sobre o amor de Deus. E quando você quer falar sobre Deus, ele vai te usar. Ele vai colocar palavras na sua boca quando você precisar, ele vai te fazer entender para você levar essa mensagem aos outros. Então o evangelho de Deus é muito simples. E é interessante que esses textos que a gente está vendo de Coríntios fala que a loucura do ser humano é totalmente o contrário da sabedoria de Deus. O que isso quer dizer? Que Deus vai usar as coisas simples desse mundo para atingir as pessoas. Então você nota que uma criança pode falar do amor de Deus, qualquer um pode falar do amor de Deus. E aqui eu gostaria de propor o desafio dessa semana que é, peça a Deus que te use. E aqui eu não estou colocando um parâmetro, né? Por exemplo, te use para pregar. Não, que Deus te use, deixar bem abrangido esse desafio porque eu tenho certeza que você vai sentir isso. Eu tenho uma experiência pessoal para te falar aqui. Essa daqui é a terceira, na verdade é a segunda semana, né? É, a segunda semana. A penúltima semana que eu gravei é o último da última lição, o último vídeo da última lição que a gente estava falando sobre o relacionamento com Deus. Eu não estava nem um pouco a fim de gravar quando eu tirei o dia para gravar aquele vídeo. E olha, aquele vídeo eu orei antes, eu sempre oro, né, para que Deus me ajude a falar do tema que a gente está trabalhando aqui, mas naquele vídeo eu orei com mais fervor, pedindo para Deus me usar, para que eu pudesse gravar aquele vídeo, porque eu não estava num dia que eu gostaria de gravar. E aí já estava em cima do dia, né, acho que era quinta-feira, e aí eu falei assim, Senhor, por favor, me usa, porque eu não tô com vontade de gravar esse vídeo. E aí eu gravei. E olha, eu nunca contei para você aqui como que é o trabalho de estudar lição, gravar, editar vídeo, publicar, mas aquele vídeo ali, esse último da última lição, eu vou até colocar aqui no card para você acessar esse vídeo. Eu não precisei fazer edição nenhuma de corte. Às vezes eu erro alguma coisa, corto, junto de novo as partes, mas esse vídeo aí eu não errei nada. Então foi tão bom gravar ele, porque depois que eu terminei de gravar, eu fiquei com um sentimento muito positivo. Meu, uma felicidade e uma serenidade bem tranquila, porque eu vi que Deus me ajudou a gravar aquele vídeo. E aí então, desde esse vídeo eu tenho pedido para que Deus me use para gravar essa lição. Não que eu não tenha orado nos outros vídeos, eu sempre oro nos vídeos, mas agora eu peço a oração para que ele fale através de mim esse conteúdo. E no vídeo anterior, que é o primeiro dessa lição aqui, que foi de semana passada, também eu pedi para que ele me usasse, então eu descobri essa técnica e aí não precisei fazer corte nenhum. Foi um vídeo até o fim sem corte. Então eu fico impressionado porque antes eu perdia muito tempo fazendo corte em vídeo, errou, junta de novo, mas agora Deus então achei essa oportunidade e Deus tem me ajudado a gravar com mais qualidade.
né? Então, você nota que quando você pede alguma coisa que Deus já colocou na palavra dele, que ele vai fazer por você, fica muito mais fácil? Então, se você não tem, por exemplo, a habilidade de falar do amor de Deus, falar da Bíblia, você pede lá, Senhor, por favor, me ajuda, eu preciso falar da tua mensagem. Essa mensagem aqui, ela não pode ficar guardada no meu coração. Eu tenho que levar ela para outras pessoas. Só que eu não tenho coragem, às vezes eu sou muito tímido. Então você pedindo isso para Deus, olha, não tenha dúvida que ele vai te ajudar. E esse tipo de oração, quando você pede alguma coisa que ele já falou que vai te dar, ele vem com pressa para te ajudar mesmo. Então faça essa experiência, coloque esse desafio na sua vida, porque eu tenho certeza que ele vai te usar sim, tá? Então vamos continuar a nossa lição. O nosso próximo tópico é loucura para os que se perdem. Olha só, aqui a gente vai entender um pouquinho da situação de Paulo, e aqui diz assim: pense na situação de Paulo em Corinto. Ele chegou em uma cidade orgulhosa de sua sabedoria e sofisticação cultural. Nesse contexto, anunciou um judeu galileu, olha, presta bem atenção. Ele anunciou um judeu galileu, Jesus de Nazaré, crucificado pelos romanos e ressuscitado dentre os mortos, para pagar não apenas os pecados deles, mas os do mundo inteiro. Isso não era um conceito filosófico novo e profundo, que pudesse ser analisado por ferramentas filosóficas. Parecia insensatez, algo sem sentido, nada que um coríntio inteligente e educado pudesse levar a sério. Você nota que era uma loucura pregar sobre alguém que foi assassinado numa cruz? Então é a mesma coisa, como eu falei no exemplo anterior, que eu chegar aqui para você que falar que o Salvador do mundo foi condenado lá nos Estados Unidos e foi então morto por uma cadeira elétrica. Então você nota que é loucura falar sobre isso? E aqui então nesse primeiro século, ali nesse contexto, era loucura pregar sobre isso, ainda mais para pessoas que se julgavam sábios aos seus próprios olhos. E olha só, se a mensagem da cruz era loucura para os gentios, então todo aquele que não era judeu, imagina para os judeus que eles esperavam alguém que fosse exatamente assim, né? Que viesse num cavalo, que fosse um general, que libertasse eles do jugo romano. Mas não, Jesus veio como um humilde servo. E olha só, que diferença, né? Hoje eu estava lendo no meu ano bíblico, eu faço o ano bíblico a Bíblia e Espírito de Profecia também, né? E aí hoje foi o capítulo 45 do livro O Desejado de Todas as Nações. É interessante que tem um verso lá que você pode ver em Marcos 8, e aqui a referência vai ser Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus 16. Olha só que interessante a explicação que ele dá para esse contexto justamente da lição que a gente está trabalhando aqui. Olha só, Jesus disse lá em Mateus 16, 24: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Nesse momento aqui que Jesus fala esse verso, ele ainda não tinha ido para a cruz. E aí agora eu vou mostrar para você aqui o texto que fala exatamente o que era uma cruz naquele contexto. Diz assim: a cruz estava associada ao poder de Roma. Era o instrumento da mais cruel e humilhante forma de morte. Então você nota que era o pior de todos. Não tinha nenhum que se comparava então a esse tipo de morte. E não teve até hoje uma morte semelhante a essa. Olha só, exigia-se dos mais vis criminosos que levassem a cruz ao lugar da execução. E muitas vezes, quando lhe iam colocar nos ombros, resistiam com desesperada violência, até que fossem subjugados e o instrumento de tortura sobre eles posto. Então você nota que loucura que era falar da cruz no sentido de salvação, de livramento. Você nota que, olha só, as pessoas elas não queriam, elas faziam então, tinham essa desesperada violência, né, para resistir, para não ir. E olha só, então a gente vê que Cristo ele vem para mudar todo o conceito, né? Então, aqui a lição também vai trazer, só nesse capítulo 1, 6 tipos, 6 referências à loucura humana, mas a loucura que Paulo falou não se refere apenas à falta de intelecto, tá? Isso deixa bem claro nessa imagem que você está vendo aí, porque diz assim: diz respeito sobretudo a comportamento e pensamento moralmente distorcido, a ausência de discernimento e até a rebelião contra Deus.
Então isso explica porque ele falou tanto sobre isso na carta dele. Você nota que as pessoas que a gente vê hoje, elas superficialmente são bem de vida, são felizes, mas é justamente a característica que Deus vai trazer para nós de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, que é pobre, cego, miserável e nu. Então as pessoas, na casca são felizes, mas por dentro elas sentem aquele vazio de Deus. Aquilo que só Deus preenche. E aqui, quando a gente não tá com Deus, a gente não tem em cima do muro, tá? Se a gente não tá com Deus, a gente tá do lado de Satanás. E isso é bem fato, porque aqui a gente vê que quando a gente não tá com Deus, a gente fica amarrado às coisas desse mundo. Então, com os vícios, a soberba, entre tantas outras coisas, que a gente pode ver, então, nessa imagem aí, tá? E para finalizar esse tópico, a gente tem um texto que diz assim: independentemente da oposição, Deus tem pessoas dispostas a ouvir a verdade. Precisamos estar prontos para ser instrumentos em suas mãos e alcançar essas pessoas onde estiverem. Então, por isso que o desafio dessa semana é você se entregar a Deus, porque eu tenho certeza que quando você se entrega a Deus, Ele vai te falar, vai ficar bem claro na sua mente qual é o caminho e quais são as pessoas que você precisa atingir, ok? Eu tenho certeza que talvez nesse momento você pensou em alguém que você precisa falar do amor. Às vezes é o teu cônjuge, às vezes é teu filho que tá longe dos caminhos de Deus ou tá longe de você. Às vezes são seus pais, seus vizinhos, o pessoal do trabalho. Tem muitas pessoas que não ouviram do amor de Deus e que você sabe. Então, é importante que você fale, que você não se cale, ok? Vamos então para o nosso próximo tópico, que é poder para os que são salvos. Olha só que interessante. Então, novamente a gente vai ver a cruz, e eu quero que essa parte aqui, que a gente vai iniciar esse tópico, ela é muito interessante, porque você já parou para pensar que 10 pessoas podem passar pela mesma situação e essas 10 terem um ponto de vista diferente dessa situação? Às vezes é pela bagagem de vida, às vezes é pelos sentimentos que elas têm. Então a cruz não é diferente. Quando a gente olha para a cruz, o que, que vem na sua mente? Vem um sentimento de repugnância ou vem um sentimento de salvação? E é justamente aqui o que a lição vai falar. Olha só, o significado da cruz depende de como ela é vista. Para quem vive em rebelião contra Deus é loucura, mas para quem anseia a sua salvação é poder. E aqui eu gostaria de perguntar para você: como você tem se alimentado? Essa pergunta parece que não entoou com o conteúdo que a gente trouxe aqui, mas justamente como você se alimenta, como você tem vivido a sua vida, vai saber como que você vai ver a cruz. Então, isso vai formar a sua cosmovisão, tá? Então, o que que é cosmovisão? A sua visão de mundo. Então, você nota que dessas 10 pessoas que eu citei, cada uma pode ter uma cosmovisão, olhar de um jeito diferente a mesma situação, é a mesma coisa. Mas como que eu vou olhar para a cruz com o sentimento de salvação, com o sentimento de que é o poder de Deus? Se eu estiver me alimentando da palavra de Deus. Se eu não estiver me alimentando da palavra de Deus, vai ser loucura, vai ser algo banal, vai ser algo corriqueiro, algo que aconteceu lá no passado e eu nem ligo hoje. Então você nota que como você vê a mensagem da cruz é justamente como você tem se alimentado. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? E olha só, como já vimos, então ao pregar não é preciso ter todo aquele malabarismo de palavras, mas não. A cruz é simples, né? E a gente pode falar ela de várias formas, mas que até uma criança entenda, ok? Então fica bem visto aí nessa imagem, né? Não precisa de todo aquele holofote, aquele glamour. Não, o simples, ele pode ser bem feito. Tá? E para finalizar, aqui diz assim, ó: encontrar-se com os que se perdem, a expressão nós que somos salvos indica que a salvação vem unicamente de Deus, tá? A salvação é exterior a nós. A gente não consegue se salvar, é Cristo que nos salva. Já a destruição pode ser causada. A destruição eu também escolho, tá? Então aqui diz que a destruição é provocada por si mesma. E vocês notam, para a gente fechar esse ponto aqui, vocês notam que é loucura rejeitar o presente de Deus? Porque a salvação, você já tem ela, você só precisa guardar ela. Já qualquer outra coisa a gente tem que ir atrás, tem que correr, mas a salvação Deus te deu, porque ele não morreu só pelos que vão ser salvos, ele morreu por todos para dar a oportunidade para todos, né? Então você nota que você tem
essa salvação, é só você fazer o bom uso dela, tá? Porque a salvação só se perde, a gente já ganhou, ok? Vamos então para a nossa próximo tópico, que é o Messias crucificado. E aqui a gente vai começar com um verso de 1 Coríntios 1:22 que diz assim: os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. O que isso quer dizer? Olha só, a cruz, a ideia de que Deus, o Messias, foi crucificado, não era o sinal que os judeus esperavam. A cruz ia contra a expectativa de todos. E aqui, quando a gente está falando de todos, incluía também os discípulos, tá? E é interessante que quando Jesus vai falar sobre a morte dele, isso você pode ver lá em Marcos 8 e 9, é interessante que nas 3 vezes que ele vai falar, então Marcos 8, 9 e 10, na sequência ali de Marcos 8, Jesus fala assim para Pedro: arreda-te de mim, Satanás. E esse é um ponto bem interessante, você precisa estudar essa história com mais a fundo, porque você vai entender que mesmo você estando próximo de Deus, você pode ser usado por Satanás. Isso é uma loucura de pensar, né? Então por isso que a gente tem que estar sempre com o pensamento em Deus. E nas outras vezes que Jesus vai falar sobre a cruz, que é nos capítulos 9 e 10, na sequência, sabe sobre o que os discípulos falam? Sobre quem vai ser maior no reino dos céus. Então você nota que o pensamento dele estava num reino terrestre. Eles não conseguiam entender que Jesus ia sofrer. E aqui eu vou até te indicar para ler esse capítulo 45 do Desejado de Todas as Nações, porque ele é muito interessante e vai abranger um pouquinho mais essa história que a gente tá falando aqui, ok? Então, leia lá, é bem interessante e vai ver o mesmo ponto, onde Jesus falava de uma coisa e eles já invertiam para totalmente diferente. Eles ansiavam que Jesus fosse estabelecer um reino terrestre. Né? Então, justamente isso daqui, os judeus pensavam que Jesus ia vir como um salvador temporal, mas não, era um salvador atemporal, um salvador espiritual. Né? Então, você nota que ao longo das eras, ali antes de Jesus vir à Terra, Satanás foi moldando o pensamento dos judeus para que eles justamente não aceitassem quando Jesus viesse, né? Quando ele veio, então, a primeira vez. Olha só, por muitos séculos a cruz tem sido vista pelos cristãos como um símbolo de fé. Para os cristãos que vivem no século XXI, é difícil imaginar quão absurda parecia na mente das pessoas do primeiro século a ideia de um Deus crucificado. E aqui diz também assim, que, no entanto, é justamente por ser uma mensagem tão chocante que ela merece nossa mais profunda reflexão. O retrato de um Messias crucificado deixa claro para todo o universo até onde Deus esteve disposto a ir para cumprir o plano da redenção. Você nota que esse plano, Deus foi até as últimas consequências, até a morte de seu filho. E aqui eu gostaria que você pensasse um pouco nessa cena da cruz, porque para nós que estamos acostumados com o pecado, né, estamos acostumados com a violência, quando a gente liga a televisão, principalmente em jornal, é só miséria, é só catástrofe, é só coisa ruim. Mas para Jesus, para a comissão celeste, eles não estavam preparados para isso. Né? Então, se isso causa para nós uma tristeza, imagina Jesus que saiu lá da glória, a gente não tem noção do quanto ele é adorado no céu, né? Veio aqui para a terra para morrer por pessoas que nem queriam ele. Então a gente tem que pensar nisso de todas as formas, né? Refletir nisso, porque vai ver o quanto de amor que Deus tem por cada um de nós. E aqui diz assim, ó, o Messias crucificado era impensável. O que isso nos diz sobre Deus agir além de nossas expectativas? Por que lembrar disso quando as coisas não saem como queremos? Então, isso é muito importante, porque se Deus não poupou o próprio Filho para salvar a gente, imagina o que Ele pode fazer por cada um de nós, né? Então, é só a gente pedir que a gente vai ter essa bênção na nossa vida. Vamos então para o nosso próximo tópico, que é Cristo, poder e sabedoria de Deus. Então, olha só, você nota que se a gente somasse toda a sabedoria humana desde Adão até os nossos dias, isso não daria uma unha da sabedoria de Deus? Então a gente tem que pensar muito sobre isso, porque não dá para competir. Quando Deus planeja alguma coisa para nós e a gente tenta argumentar que não quer daquele jeito, que quer de outro jeito, ou de outro jeito seria melhor, não tem como comparar. E aqui diz assim, ó, note que ele não rejeitava a sabedoria em si, mas o tipo de sabedoria humana que pretende competir com Deus. A sabedoria humana é incapaz de libertar do pecado e só Cristo, a sabedoria de Deus, pode fazê-lo, tá? E aqui
Tem um texto que é muito interessante que diz aqui na lição também, que fala assim: Cristo não é apenas o poder, é também a sabedoria de Deus. Isso significa que por meio dele, Deus enfrentou e resolveu o problema do pecado, algo que a sabedoria humana não podia fazer. A sabedoria do mundo é incapaz de fazer as pessoas conhecerem a Deus, porém, por meio de Cristo, nós nos tornamos sábios para a salvação. Se você for ler Provérbios, você vai ver que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor de Deus, é conhecer a Deus. E aqui, então, bem exemplificado nesse texto. E olha só, 1 Coríntios 1:27 diz assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então você nota, ó, desse verso aqui, você consegue lembrar de alguma história da Bíblia? Uma que eu lembro quando eu vejo esse texto aqui foi de Davi enfrentando Golias. Então você nota que Deus usa o fraco, as coisas loucas desse mundo para justamente confundir os outros. Isso é impressionante, o quanto é real esse texto. E para finalizar então a nossa lição dessa semana, a gente vai para o estudo adicional. Eu não sei se você tem a lição aí, mas tem esse texto aqui vai então resumir tudo o que a gente trabalhou aqui. Olha só. Paulo sabia muito bem como sua mensagem seria considerada tanto pelos judeus quanto pelos gregos de Corinto. Entre seus ouvintes judeus, havia muitos que ficariam irados com a mensagem que ele estava para proclamar. Aqui a gente deixa bem claro que Paulo sabia a consequência da sua pregação, da mensagem que ele queria levar. Mas você acha que ele teve medo, que ele se escondeu, que ele se eximiu da responsabilidade? Não. Isso daqui é uma lição valiosa para mim e para você, tá? A gente sabe que é uma mensagem poderosa, a gente sabe que é uma mensagem que vai contra os ditames do mundo, mas a gente precisa levar ela, tá? Então, por isso que eu quero que você ore para que Deus te use, tá? Para que te dê ousadia para falar dessa mensagem. E continua. Na avaliação dos gregos, suas palavras seriam absurda loucura. Ele seria considerado um débil mental, ao tentar mostrar como a cruz poderia ter alguma relação com o reerguimento da raça ou a salvação da humanidade. Então, olha só, as pessoas considerariam Paulo como um débil mental, como um louco, assim como podem considerar eu e você. Por exemplo, chegar para você e falar assim: o quê? Falar de Bíblia no século XXI? Ah, não, você está brincando. Mas não, essa mensagem é de salvação. Você nota que tudo que a gente faz aqui na Terra não tem valor nenhum se a gente não se salvar? Então, por favor, não negligencie o poder do Evangelho tanto na sua vida, como o poder que Deus pode operar na sua vida para salvar os outros também, tá? E continua o texto. No entanto, para Paulo, a cruz era o único objeto de supremo interesse. Desde que fora detido em sua jornada de perseguição contra os seguidores do crucificado Nazareno, jamais deixara de se gloriar na cruz. Então você nota que Paulo teve uma conversão genuína, e agora a vida dele era centralizada em falar do amor de Deus, da mensagem da cruz. E isso tinha que ser o DNA do cristão. Imagina se nós tivéssemos, nos dias de hoje, uns 100 Paulos, a, a gente já estaria no céu, com certeza, porque Paulo era incansável. Paulo, ele deu trabalho para Satanás se ele estava preso, se ele estava algemado, se ele estava num barco naufragando, em qualquer momento, Paulo, então, dava trabalho para Satanás. E é isso que a gente tem que dar trabalho para Satanás, porque a gente não pode se calar, a gente sabe que tem um inimigo que ele está aí pronto para devorar, e a gente não pode descansar, porque ele não descansa, ok? E continua. Nessa ocasião, fora-lhe dada uma revelação do infinito amor de Deus demonstrado na morte de Cristo, e uma transformação maravilhosa havia acontecido em sua vida, pondo em harmonia com o céu todos os seus planos e propósitos. Você nota que Deus tem uma operação maravilhosa de transformação na sua vida? Você precisa falar disso. Aqui na Bíblia a gente vê histórias do passado, histórias do poder de Deus, mas esse poder que está aqui pode acontecer na sua vida, e eu tenho certeza que tem acontecido. Eu até vou te indicar um exercício, eu até coloco no meu celular sempre, anotar as bênçãos de Deus, os milagres e as orações respondidas, porque isso vai te fortalecer demais. Você vê ali na sua vida o quanto Deus tem te ajudado, tem te salvado, né? Então, de várias formas, Ele está aí com você. Então, por isso que você precisa anotar, para que você, nos momentos de dificuldade, lembre, então, desses momentos que passaram, ok?
E para finalizar, então, diz assim: ele sabia por experiência pessoal que, quando um pecador uma vez contempla o amor do Pai, como se vê no sacrifício de seu filho, e se rende à divina influência, acontece uma mudança de coração, e desde então, Cristo é tudo em todos. Você quer que esse poder transformador de Cristo atue na sua vida? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que você quer buscar cada vez mais. Eu tenho certeza que você não quer ser um cristão superficial. Então, se você quiser que eu ore por você, coloque o seu nome aqui embaixo, que vai ser um prazer colocar você na minha lista de oração, ok? Para mim foi um prazer estar estudando essa lição tão preciosa com você. Eu espero que você tenha gostado. Se você não está inscrito, já se inscreva no canal, que nós, pela graça de Deus, estaremos aqui na semana que vem também, ok? Eu te espero lá. Até mais!